Olá, na aula de hoje daremos continuidade à nossa disciplina de física e mediante os tópicos e os conteúdos vistos nas aulas anteriores, nas quais descrevimos os movimentos dessa área da física grande que chama-se mecânica e sua caracterização dos movimentos, essa sub-área que chama-se cinemática. E com base na cinemática, se tínhamos a condição que a aceleração é uma constante, obtinha-se justamente três equações que caracterizavam o movimento com aceleração constante. A primeira, para denotar a mudança de velocidade em relação ao tempo. A segunda, para dizer quanto deslocou-se o objeto em relação à sua posição inicial, em relação à sua velocidade inicial e mantendo essa aceleração constante, e uma terceira que não abrangia o tempo, mas que caracterizava a mudança de velocidade em relação à velocidade inicial, tendo um deslocamento acontecido por esse objeto. E uma última que é uma xepa, é um ganho, é a velocidade média, exatamente expressa como a média das velocidades, em virtude que a aceleração é uma constante, ou seja, que a cinemática é uma sub-área da mecânica e dessa área da física que caracteriza os movimentos. E com base nessas três equações, podemos descrever justamente a aceleração desse veículo, onde a sua posição em função do tempo, a sua velocidade e a sua aceleração em função do tempo variam, mas nesses três diferentes intervalos poderia se caracterizar a mudança de velocidade e a sua posição. Se fossem dois veículos, e justamente é o mesmo problema do policial e do infrator, do condutor que passava uma altíssima velocidade, resume-se essa informação tanto do policial como do condutor nos gráficos da posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Justamente esses gráficos da direita são do policial. Acelera a uma taxa constante, a sua velocidade aumenta linearmente com relação ao tempo, a essa mesma taxa da aceleração, e a sua posição aumenta em relação ao tempo ao quadrado. Por outro lado, o infrator tinha uma velocidade constante, implicando que a sua aceleração seja nula, mas que percorria uma distância e avançava essa distância de maneira linear, ou seja, que aumentava proporcionalmente ao tempo. E a grande diferença entre esses dois movimentos está presente nesses últimos gráficos da aceleração, um com aceleração positiva e outro com aceleração zero, mas ambas sendo constantes. Vetorialmente, poder-se também caracterizar a aceleração e a velocidade. Reparem que uma aceleração perpendicular faz com que o veículo mude de direção circular. E se a aceleração está em contra do vetor velocidade, o único que o fará é parar. Também tínhamos visto no caso de duas dimensões um movimento parabólico, onde a velocidade no eixo horizontal é uma constante, mas no eixo vertical varia, e justamente atingindo a altura máxima, quando a sua velocidade no eixo vertical torna-se nula. Mas abre uma pergunta toda essa caracterização, e justamente a resposta é de onde originou-se os movimentos. Aí entra justamente como consequência para responder essa pergunta outra sub-área da mecânica que chama-se a dinâmica. E a dinâmica tem como objetivo principal explicar as causas e origem dos movimentos mediante uma noção nova que veremos os dias de hoje. É a noção de força. E força é a grandeza física vetorial, ou seja, que tem módulo e tem direção, que tem a capacidade de vencer a inércia. O que significa essa palavra inércia? De um corpo, veremos esse senso, modificando-lhe a velocidade, seja no seu módulo ou direção. Nesse caso, uma força para nosso dia a dia muito cotidiana é empurrar ou puxar. Mas são diferentes. Uma afasta-se e outra aproxima-se da pessoa que faz a ação. Mas às vezes nós confundimos e por mais que a leitura na porta esteja escrito uma, fazemos a ação de outra. Por exemplo, empurrar uma porta para abri-la ou puxar uma porta para abri-la é completamente diferente. Mas o importante em física é que ambas forças, visualmente e em física, sendo criteriosos, as forças são as mesmas, independente se em nossa linguagem cotidiana e coloquial temos duas palavras para referenciar justamente a diferença de mandar para fora ou aproximar, ou empurrar ou puxar. Mas em física tem o mesmo módulo e tem a mesma direção.
Mas também vamos fazer uma suposição, que todos os objetos nos quais se aplica uma força permanecem rígidos. Isso implica que não haverão deformações. Deformações como, por exemplo, uma compressão, onde o objeto ficará torto, ou cisalhamento, onde há esforços cortantes, ou uma compressão demais, ou essa esmagada que sofrem esses objetos, que também estão presentes, por exemplo, no nosso planeta. As compressões e as distensões entre as placas tectônicas fazem que existam as cordilheiras ou os vales. Mas todas essas forças de compressão ou de tensão ou cisalhamento, vamos desprezá-la. Por momento, faremos a suposição que os objetos são simplesmente rígidos e conseguirão suportar a força mais intensa que exista na nossa mente e no nosso universo. Classes de forças, e tantas forças que agem no nosso dia a dia e que podemos fazer com nossa musculação, como poder classificá-las? E para aquilo há uma força e é de fato uma interação, a interação mais antiga que a humanidade conhece, mas é a que menos conhece para explicá-la. Justamente é a força peso dos objetos. A força-peso é a força que experimentam todos os objetos vizinhos à superfície terrestre, com a qual a superfície terrestre os puxa para seu centro, os atrai para bater com a superfície e afundar se é possível. A força do peso ou a força gravitacional expressa-se como sendo a multiplicação entre as massas dos objetos massivos. Se diz que todos os objetos que possuem massa sentirão uma aproximação, uma atração, mas há que considerar que a massa de qualquer objeto que conhecemos, ou que temos acesso e palpar com nossas mãos, é muito ínfima em relação à massa do próprio planeta. Nesse caso, é a força com que o planeta traz os objetos. Poderia ser o contrário, mas sabemos que nosso senso é que o planeta nos puxa ou traz os objetos até a superfície, sendo essa força inversamente proporcional ao quadrado da distância e equivalente multiplicando por essa constante de gravitação universal. Não analisaremos ao fundo essa força, essa expressão que está aqui chama-se a lei da gravitação universal de Isaac Newton, mas usaremos o fato da força que é aproximadamente constante em torno da superfície terrestre. Só dependerá da massa do objeto que experimente essa interação. Então, um objeto de massa pequena terá um peso pequeno e um objeto de massa grande experimentará uma força gigante. Há outra classe de força, e essa força chama-se normal. E justamente a palavra normal não tem nada a ver com o senso de ser anormal ou ser diferente ou ser dentro do padrão, mas em física usa-se essa palavra para dizer que age na direção perpendicular à superfície. Ou seja, um objeto disposto sobre uma superfície, independente se essa superfície é horizontal ou na linha diagonal, sempre experimentará uma força em virtude de que a superfície é rígida e não se deixa deformar, como por exemplo quando tem-se um saco de comida ou de ração de cachorro ou de algum animal. O peso do próprio saco que antes era suportado pelas mãos da pessoa na hora de deixá-lo sobre a mesa, supondo que essa não se deforme, como mostra essa imagem, mas supondo que fosse rígida, sem deformação alguma, a mesa lhe oferecerá ou fará uma força no sentido contrário para suportar o peso do próprio saco de comida, de ração. E essa força para cima, perpendicular à superfície da mesa, se conhece como a força normal. E lhes lembro que a força normal não necessariamente é da direção de baixo para cima, é perpendicular à superfície que está fazendo com a qual o objeto está fazendo contato. Essa força a podemos medir, mas indiretamente o que temos o propósito é de mensurar nossa massa. Mas essa força, a ideia é deixar o objeto completamente linear ou completamente horizontal, de uma palavra mais comum. Deixar a balança completamente horizontal para fazer a medida de qual será a força do peso da pessoa para que a superfície ofereça uma força igual, mas no sentido contrário, igual em intensidade
em módulo equivalente, mas o seu sentido contrário à força-peso. E dessa forma registra-se e poderá ser feita a medida da massa da pessoa. Um último exemplo de uma força normal é uma pessoa, uma mulher, tentando encostar-se na parede, mas a parede lhe oferece também uma força normal. De fato, a parede é resistente, mas se fosse um vidro, poderia quebrá-lo, dependendo da inclinação que a própria pessoa tenha em relação à linha horizontal. Outra classe de força é uma força transmitida, uma força de tensão. É a força de tentar puxar os objetos, mas não fazendo contato direto em si com o próprio objeto, sim, mas mediante uma corda ou um fio de aço. Então a tensão transmite-se através dessa corda, desse fio de aço, e a tensão tem a característica de estar presente somente nesses fios de aço, como por exemplo esse malabarista, na hora de passar de uma extremidade para a outra. Por mais que esteja tensionado esse fio de aço, deverá suportar o peso da própria pessoa que age na direção de cima para baixo. E a soma vetorial dessas duas deverão aniquilar o peso da pessoa. Lembro-lhes que W significa weight no inglês, associado ou equivalente à palavra peso. A tensão também está presente no violão. À medida que aumenta a tensão da corda, o tom da própria corda aumenta. E é uma forma de saber se a corda está com suficiente tensão ou não. Se seu tom está idôneo para fazer a melodia. E também está presente a tensão quando puxa-se e que se faz essas competições, onde essa corda bem grossa se tenta, mediante a ação das pessoas, os dois times tentam esticá-la e a corda fica sob tensão. Sendo uma corda grossa, talvez seja muito difícil de quebrá-la e estourá-la, mas uma cordinha, um barbante, poderia ser muito fácil de arrebentá-lo. Uma última força que também está presente no nosso dia a dia é a força de atrito, é a força que oferece-lhe a superfície a todos os objetos que tentam se deslizar sobre a superfície. É uma força que tem o sentido contrário ao movimento relativo do objeto em relação à superfície, ou seja, que se esse quadrado, esse objeto está se deslocando de esquerda para a direita, a força de atrito age de direita para a esquerda até pará-lo. Em alguns momentos, essa força é bastante necessária para deter objetos gigantes e massivos, como um avião. Em outros, deseja-se eliminar por completo nas engrenagens mediante óleo lubrificante, ou também nos nossos meniscos e justamente no fêmur. Tem-se na junção entre os ossos com a perna, tem-se duas estruturas, justamente os meniscos, que tentam minimizar ao máximo o atrito existente nessa rótula, ou nessa juntura, ou nessa junção entre os próprios ossos. Para que não exista um atrito, não exista um desgaste, mas a natureza e a própria estrutura humana faz com que o movimento seja suave e não desgaste o contato entre os próprios ossos, mas sim que possas ter a locomoção completa. Há outra classe de forças, mas há uma forma de medir essas forças? Talvez sim, mas há um princípio simples que podemos associar essas forças e mediante através de uma mola elástica. Se diz que uma mola é justamente elástica se no instante inicial tem um comprimento definido, mas quando aplica-se uma força para esticá-lo uma determinada distância x desse eixo x que denota o alongamento, uma força para baixo e no instante de retirar essa força, a própria mola recupera o seu formato original. Se dobra-se a ação de esticar a própria mola, dobrando o deslocamento da própria mola, o alongamento, recuperará justamente o seu formato original. Isso acontece justamente o que se chama em física no regime elástico. Chega uma hora em que se faz tanta força que a mola já destrói-se. Já entraria nessa situação no regime plástico, ficará deformada por sempre para sempre. Mas no regime elástico, são molas que poderão ser esticadas até uma determinada distância, aplicando uma determinada força,
que na hora de liberá-las recuperarão o seu formato original. E para que serve aqui essa noção das molas elásticas? Justamente porque se poderia fazer uma régua calibrada para medir a intensidade da força, sabendo quanto alonga-se. E dessa forma tem-se um dispositivo que mensura a intensidade da força que age sobre os objetos. Você poderia usar para tensionar ou para comprimir. Nesse caso, acontece justamente com a tensão, o objeto pendurado desse instrumento de medida, que chama-se dínamo, medirá a massa ou, portanto, a força-peso do próprio objeto. Hoje eu lhes ensinarei qual será a diferença entre massa e peso. Mas o dínamo, o que significa essa palavra dínamo? Se diz que vem da raiz, o dínamo é a raiz que vem do grego antigo, que se escreve no grego justamente com essas letras, mas que a sua pronúncia é muito similar a dizer dunamis, que significa, traduzido a português, poder ou capacidade de fazer algo. Justamente a capacidade de fazer algo é a força, e mensurar essa força é o dínamo, o dispositivo que nos permitirá fazer a medida de quão intensa é a força que age em determinado processo. O vetor força. Lembremos que um vetor tem módulo e direção. E a força também é uma grandeza física que satisfaz essas duas características, pois não tem como dizer uma força muito intensa sem fornecer a sua direção, uma força que age nesse determinado sentido, nessa determinada direção, como por exemplo tentar puxar uma caixa com uma força dessa intensidade 10N, e esse 10 com a unidade N, que chama-se newtons. Hoje veremos por que se chama newtons as unidades de força, e a direção em relação à linha horizontal de 30 graus. E mensurada essa força, essa intensidade de puxar a caixa através de um dínamo, de um dinamômetro, perdão. Outra será justamente quando você tenta empurrar uma caixa fazendo uma força cuja intensidade é 10 newtons, mas com um ângulo diferente em relação à linha horizontal, 45 graus. Pelo menos a nossa intuição nos dirá que essa caixa deslizará muito mais fácil sobre a superfície que essa segunda, pois você faz uma força tentando raspá-la contra a superfície. E as forças, se são vetores, ou se satisfazem nessa descrição matemática, e o que a nossa intuição nos diz é que a força se poderá somar, mas somam-se vetorialmente e não algebricamente. Nesse caso, para somar duas forças, deverá-se fazer as regras de soma dos vetores, ou compor um paralelogramo, ou simplesmente calcular as componentes das forças e realizar a soma. Nesse caso visual, se existe uma força 1 completamente horizontal e uma força 2 nessa direção, a força resultante que age sobre esse objeto, que faz essas duas forças contato sobre o ponto O, será essa força dessa intensidade, e justamente nessa direção associada à soma entre as forças. Como, por exemplo, duas pessoas tentando puxar um vagão nesse trilho, mas uma pessoa poderia fazer uma força um pouco mais intensa que a outra, ou seja, módulos diferentes, e as direções visualmente são diferentes. Um está dos trilhos para a direita e outro está do trilho para a esquerda. Isso implica que a força resultante seja ao longo do trilho, mantendo ou começando o movimento desse objeto. Mas essa noção de soma de forças resume-se formalmente em física como o princípio de superposição de forças, ou seja, que as forças agem sobre os objetos, mas a força total resultante é o mais importante para caracterizar o que lhe acontece ao objeto, ou seja, a força que age em total, a soma entre todas as forças. Aristóteles, conhecemos com um pouco de história. Aristóteles, justamente antes de Cristo, tentava caracterizar os movimentos e justamente tinha a noção muito simples. Qual é a relação entre a força e o movimento? Quais são as causas dos movimentos? Como poder descrevê-los em detalhe? Quais são as origens desse movimento? Tinha uma primeira premissa. Segundo Aristóteles, acreditava que se requeria uma força para manter um objeto em movimento ao longo de um plano horizontal. Bom, de fato tem senso, pois se alguém tenta empurrar um sofá na sala da sua casa,
chegará uma hora em que, sem fazer força, o sofá parará. Ou seja, que para manter o movimento deverá aplicar uma força. Bom, tem um bom raciocínio, mas nunca chegou a mostrar por que deveria ser assim. Segundo Aristóteles, o estado natural de um corpo era o repouso e acreditava que se necessitava uma força para manter o movimento. Justamente o sofá, voltando ao exemplo anterior, o sofá da casa parará se não existe mais outra força que lhe permita continuar esse movimento, ou seja, permanecer em repouso por sempre. E terceiro, ademais, pensava que quanto mais intensa fosse essa força sobre o próprio objeto, maior será a sua rapidez, ou seja, o módulo da velocidade. Quanto mais intensa seja a força, mais rápido se deslocará esse objeto. Tem senso. Se fosse, por exemplo, uma pessoa tentando empurrar uma carroça, não é a mesma situação que 10 cavalos tentando puxar a mesma carroça. Tem mais força os 10 cavalos e, portanto, desenvolverá uma rapidez maior. Mas nunca chegou a demonstrar essas três noções. Mas ainda assim, Aristóteles foi um filósofo muito reconhecido na antiga Grécia, aonde caracterizava e pensava e acreditava que a origem de toda a matéria estava sucinta em 4 objetos: o fogo, a terra, a água e o ar. Mas tendo as noções de Platão, onde Platão, outro filósofo grego, achou 5 objetos constituídos com faces idênticas que se fechavam entre si, o que se conhece matematicamente como sólidos convexos, com suas faces idênticas, e só existem esses 5 de maneira regular, que são o tetraedro, uma pirâmide de base triangular, ou 4 triângulos equiláteros fechados constituem esse tetraedro, o cubo da nossa vida inteira, para jogar os dados, 6 faces. Tem o octaedro, juntando 2 tetraedros, seria 8 faces triangulares equiláteras, o dodecaedro de 12 faces e o icosaedro de 20 faces. Segundo Platão, acreditava que essas figuras, por ter essa peculiaridade de estar muito regulares, associava algum elemento da própria natureza e o elemento que estava compondo o universo, ou seja, que associou o fogo ao tetraedro, a terra ao próprio cubo, o octaedro com o ar. O dodecaedro pensou que, por sua regularidade tão bonita do pentágono, pois nenhum outro objeto está constituído por pentágonos, seria o próprio universo. E o icosaedro era a água, por essa similaridade a gotas. Mas nunca chegou a demonstrar esse princípio da dinâmica. Tempo depois, Galileu Galilei, um físico e matemático, astrônomo e filósofo italiano, chegou à seguinte conclusão: se há que fazer uma força para que esse livro de física possa deslizar sobre a superfície, é porque existe uma força no sentido contrário que não lhe permitirá por si só se deslizar sobre a superfície. E essa é a força de atrito, a força de fricção, justamente associada ao contato entre as superfícies. Ou seja, que pensava que se um disco sobre uma mesa desliza, poderia deslizar um pouco mais se a superfície fosse mais lisa. Justamente o gelo tem essa peculiaridade. Mas ainda assim o gelo chegará uma hora a alguma distância em que o objeto parará. E se fosse diminuído ao máximo essa fricção, esse atrito, esse contato com a superfície, como acontece justamente com as mesas de brincar e jogar hóquei, que tem um jato ou um ventilador na parte interna, que por esses buracos injeta-se um fluxo contínuo de ar e eleva-se quase 1 milímetro esse disco e diminui-se ao máximo o contato com a superfície, fazendo que percorra uma distância, poderia ser até infinita e nunca jamais parar. Mas chegaria em outra noção diferente, numa noção de tentar mostrar que o estado natural dos objetos é permanecer em repouso ou em movimento constante. Se não existem interações com os próprios objetos, se não existe essa força de tentar empurrá-lo, também não existe uma força contrária que deveria parar o próprio objeto.
é a própria noção que Galileu Galilei chamou de inércia. Perdão. Isaac Newton, continuando. Isaac Newton formalizou as noções de Galileu Galilei. Vale a pena lembrar que Newton nasceu no mesmo ano em que Galileu morreu. Mas continuando com os princípios que tinha feito Galileu, seus estudos postulados, Isaac Newton planteou 3 leis fundamentais para descrever a origem dos movimentos, conhecida como as 3 leis de Newton. Ou, com base nessas 3 leis, hoje em dia conhecemos a mecânica que temos estado estudando como mecânica newtoniana, em virtude dessas 3 leis que caracterizam a origem dos movimentos. Primeira lei chama-se a lei da inércia, formalizada segundo o raciocínio de próprio Isaac Newton. Quando a força resultante sobre um corpo é igual a 0, esse próprio objeto mover-se com velocidade constante, podendo ser nula, sendo uma constante, 0, mas não tem aceleração. Sua aceleração sempre será nula. Visto de outra forma, a lei da inércia nos permitirá, com base nesse fundamento, se o estado do corpo, o estado natural do próprio objeto é permanecer em movimento ou estar com velocidade nula, isso implica que o molho de tomate, quando seja freado bruscamente, uma parte do molho saia por essa abertura, em virtude que tem inércia, que desejaria permanecer em movimento e não tem como se aferrar da parte interna do próprio molho e, portanto, terminará saindo. Plasmada matematicamente e fisicamente, a primeira lei de Newton expressa-se como o somatório, que é esse símbolo, o sigma maiúsculo, a letra grega sigma maiúsculo, o somatório de todas as forças vetoriais que agem sobre o objeto aniquilam-se. Ou seja, todas se contrarrestam e, portanto, a força total resultante é igual a 0, implicando que o objeto permaneça com velocidade constante ou a sua velocidade poderia ser nula, que também é uma constante. Um exemplo da inércia. Quando um cavalo, de algum momento inesperado, para por completo, o ginete, o cavaleiro que está na parte superior, o seu corpo, por possuir massa, tenderia a permanecer em movimento. Tenderia. Mas essa questão dependerá justamente de quão sujeito esteja ao próprio cavalo. Se tem um cinto de segurança ou se tem alguma corda que o deixe bem preso ao cavalo, talvez não saia voando e quebre-se justamente um braço ou alguma extremidade. Outro exemplo, se tem um cachorro, como mostra nessa imagem, e um menino sobre esse carrinho, inicialmente a velocidade do menino é 0 km por hora, 0 metros por segundo, e de um momento a outro fazem algum chamado para o cachorro e o cachorro sai disparado. Mas um instante em que o cachorro puxa o carro, o menino que tem velocidade nula deveria permanecer com essa velocidade em relação à sua massa, a essa inércia que possui, pois não existe uma força suficientemente grande para tentar deslocá-lo para frente. Só o contato com a sua parte dos seus glúteos com o carrinho. E, portanto, a tendência natural desse menino é cair em relação ao carrinho, mas visto de fora é permanecer com uma velocidade constante, a que tem no instante inicial, justamente 0 metros por segundo. Isso implica a definição de um observador que possa descrever corretamente o fenômeno físico. Nesse caso, define-se o referencial inercial como esse observador que sobre si o somatório de todas as forças é igual a 0, aniquila-se, implicando um exemplo cotidiano, quase cotidiano, um avião voando a uma altura constante, sem turbulência, com uma velocidade constante dentro do avião. Todos os fenômenos que acontecem dentro do avião são idênticos a esses mesmos que acontecem sobre a superfície da Terra. As pessoas poderão caminhar da frente para trás do avião, poderão ler, poderão dormir, poderão comer, ir para o banheiro, fazer as atividades idênticas a essas mesmas que se podem fazer sobre a superfície da Terra, a menos que o avião passe por uma turbulência ou mude
bruscamente a sua direção do movimento e o que se conhece como sendo um referencial não inercial, ou seja, um referencial onde o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto não é nula, implicando que seja algo curioso que acontece, como é o caso desse vagão que acelera ou é puxado para frente por uma locomotiva e esse passageiro dentro do vagão que não consegue enxergar porque está se deslocando para frente, mas vê que esse pêndulo sorpresivamente desvia-se, desloca-se num sentido, mostrando que a única força existente é o peso, mas como está preso e está pendurando, tem uma tensão através dessa corda. Como explicar esse desvio na sua orientação? Essa inclinação que apresenta? Justamente como explicar essa força que de um momento a outro apareceu, uma força fictícia, mas visto de fora, de um referencial que esteja com velocidade constante, onde as suas forças sejam zero em total, poderia dizer e explicar que esse fenômeno acontece muito idêntico ou similar ao meu cachorro quando puxa o carrinho do menino. Ou seja, tentará ir para trás, tentará manter o seu estado inicial de repouso, mas como a estrutura completa, o vagão está sendo puxado e acelerado para frente, implicará, visto de dentro de um referencial que a sua força total não seja nula, tenta explicar o fenômeno a introduzir ou introduzindo uma força fictícia, uma força que realmente não existe. Ou seja, dá riqueza ao formalismo, mas ao mesmo tempo não consegue explicá-lo corretamente. E aí com base nessa explicação, se me faço entender, responderemos, ou respondeu-se, lhes explicarei uma noção que foi respondida há muito tempo, que também não foi fácil de respondê-la. Esse físico francês, Jean-Bernard Léon Foucault, justamente nesse momento da história, com o poder determinar que o nosso planeta não é um referencial inercial. Em outras palavras, não está estática o nosso planeta. A Terra está girando no seu próprio eixo. Como poder fazer sem medidas telescópicas, sem medidas do GPS, que nesse momento não existia o satélite, sem sair do próprio planeta, como poder determinar se realmente o nosso planeta gira no seu próprio eixo? Esse físico francês mostrou que a Terra gira com um princípio, com uma experiência simples. Um pêndulo bastante alongado com uma massa bem massiva pendurado nesse objeto, e em honra a esse experimento conhece-se como o pêndulo de Foucault, que foi construído nessa estrutura, ou justamente nesse prédio, e o plano de oscilação do pêndulo, em virtude que o planeta Terra não permanece constante, gira sobre o seu próprio eixo, o plano de oscilação do pêndulo, ou seja, o seu ir e o seu vir, vai e vem, permanece a princípio constante, mas como o planeta não é um referencial inercial, esse plano de orientação muda. Talvez não me faça entender. Com essa explicação, com essa animação, você poderia ver como aconteceria exageradamente essa mudança do plano de oscilação desse pêndulo e por que acontece isso. Para explicá-lo, é um pouco contraintuitivo a noção, porque não acontece no nosso dia a dia, ninguém tem um pêndulo em casa tão comprido, mas mais ou menos seria que a marcação do norte, oeste, oeste, os pontos cardinais, deveriam ser os mesmos, mas como o planeta Terra está girando no seu próprio eixo, esse percurso que faz o pêndulo já não será um ir e vir no mesmo plano de oscilação, mudará o seu plano em relação a que a superfície está rotacionando, o planeta rota no seu próprio eixo. Visto de outra forma, um pouco a uma escala inferior, tem essa pessoa nessa superfície, nessa mesa que poderia girar, e é injetado uma tinta para fazer o registro do seu movimento. There's a small opening at its bottom. The chair is set into motion. Then the pendulum is released. Quando começa a girar,
justamente, como tínhamos visto, a velocidade não é uma constante, está mudando de direção, portanto tem uma aceleração. Reparem que o plano do pêndulo é o mesmo que se registra sobre o papel, em relação ao seu movimento de rotação. Accelerated observer, however, it moves on a rosette-like rotating path. In repeating the experiment, the pendulum is kicked out of its equilibrium position. Parecem pétalas. Again, a time-varying Outro vídeo para tentar fazer-me entender como acontece esse fenômeno tão curioso do pêndulo. Tentem imaginar que existe um canhão sobre uma plataforma circular disparando, mas essa plataforma é girando. Reparem que o percurso de cada bala é em linha reta. Afasta-se em linha reta quando sai da boca do canhão. Mas se acompanhássemos o movimento do canhão e da superfície, então é a superfície que o próprio terreno está rotacionando, aparentemente. E observa-se esses desvios das bolas. Por quê? Como poder caracterizar isso se já, quando acompanhamos o movimento do canhão, não somos um referencial com forças todas iguais a zero? O mesmo acontece com o pêndulo. Um pêndulo, no seu movimento, se acompanhássemos o movimento do pêndulo sincronizado com a plataforma, veríamos que o pêndulo começa a fazer curvas muito próximas a um círculo. E de fato, se entramos em ressonância, girando no mesmo tempo em que gasta em fazer um percurso do pêndulo, a sua trajetória será um círculo. Talvez essa imagem me faça entender. O percurso está aí presente, circular. Se a velocidade que acompanha seu giro não é a mesma que o pêndulo gasta em fazer uma oscilação completa, obtém-se as pétalas, que foi o caso do experimento anterior. Visto de outra forma, um gira-gira não é um referencial inercial, visto de dentro, de fora sim. O percurso é uma linha reta. O percurso que faz, visto de dentro, essa balinha de gude, não é uma linha reta, mas tenta acompanhar a direção do balanço, que está do vai e vem, sei lá como se chama. Fazendo disparos em direções contrárias. Parece que tem um giro na parte central, horário. E visto de dentro, aquele mesmo giro registra-se, mas como poder explicar a origem desse giro? Esse giro que está aqui no sentido horário, que justamente se fosse no nosso planeta, nas direções cardinais contrárias, cada uma sendo disparada, observa-se esse giro. E é a razão principal para que os furacões e os tifões, essas tormentas tropicais, tenham direções contrárias, horária e anti-horária, nos dois hemisférios em relação ao equador do planeta. Também acontece quando a superfície não tem velocidade zero, está girando. Quando põe-se esse nitrogênio líquido, esse vapor, essa condensação do vapor da água, observa-se aparentemente uma nuvem. Mas como a plataforma está girando, rotacionando com velocidade angular constante, mas a velocidade na periferia não é uma constante, o observador experimenta uma aceleração e está variando a sua direção da velocidade, tem-se o mesmo fenômeno, um referencial não inercial. Continuaremos com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton está associada com a primeira mediante essa desigualdade, ou seja, se o somatório de todas as forças que agem sobre um objeto não são nulas, implica que esse objeto experimente algo, e esse algo seja a origem do movimento. Esse algo se conhece em física como sendo a aceleração, ou seja, que se o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto não é nula, será equivalente à massa vezes a aceleração que experimentará
o objeto. Em outras palavras, a aceleração, que é a característica da cinemática que tínhamos feito anteriormente, se diz que a aceleração será a soma de todas as forças vetoriais dividido por uma constante, ou seja, por um número, pela massa. Será multiplicação por escalar e nada de legal está se fazendo, física e matematicamente. Um vetor dividido por um número. Nesse caso, nos diria que se a massa do próprio objeto, onde o somatório de todas as forças é a mesma, mas se a massa do objeto é maior, a aceleração é menor. E se a sua massa é menor, a aceleração que experimentará na mesma direção que o vetor força total resultante, ou a força, ou o somatório de todas as forças, tem a mesma direção, mas o seu módulo dependerá do valor da massa. Quanto menos massa seja, maior será a sua aceleração. No outro contexto também acontece no nosso dia a dia. Tentamos pensar que estamos na nossa bicicleta e vamos sozinhos e fazemos a nossa força. Aceleramos com uma taxa maior que se pegássemos a dois parceiros, um na frente e outro na garupa, levaríamos mais duas pessoas e tentar acelerar a mesma taxa, teríamos que fazer uma força bem maior. Nesse caso, com base na segunda lei de Newton, que força é equivalente a massa vezes a aceleração, ou o vetor força total resultante é equivalente a massa vezes o vetor aceleração, define-se a unidade de força em honra a Isaac Newton, sendo 1 Newton equivalente a 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, unidades de massa vezes unidades de aceleração. De forma resumida, 1 Newton, o N maiúsculo, equivalente a 1 kg vezes metros por segundo ao quadrado. Se sobre um objeto o seu somatório das forças é equivalente a zero, ou seja, o seu peso e a normal dessa superfície de gelo para cima, que age sobre o próprio disco, aniquilam-se entre si, e essas são as únicas duas forças que agem sobre o objeto permanecerá mantendo a sua velocidade constante. Nesse caso, não terá aceleração alguma, pois será um somatório de todas as forças, aniquilam-se entre si e não existirá alguma força que pelo menos favoreça o acréscimo ou a diminuição da velocidade. Nessa situação, o próprio objeto se deslocará com uma taxa constante e o seu sentido também será constante, ou seja, o vetor velocidade, módulo e direção sempre serão as mesmas. Se existiria alguma força que não seja aniquile-se com outra, mas que dessa forma tem-se que o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto tem essa direção, a favor da velocidade, ou seja, fornecendo-lhe o próprio objeto uma aceleração que seja na mesma direção que a velocidade, fará que o objeto aumente o seu módulo da velocidade. Nesse caso, uma aceleração. E a causa dessa aceleração, a origem dessa aceleração, é justamente uma força que não foi aniquilada, ou, dito de outra forma, mas também equivalente, que o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto são as causas, ou é a causa da aceleração que experimentará o objeto que tem essa força, ou que sobre si age essa força, mas que dependerá da sua massa. Se o somatório de todas as forças age, nesse caso, no sentido contrário ao movimento, então será uma desaceleração, ou uma aceleração negativa, pois se o objeto deslocava-se rapidamente de esquerda para a direita, o comprimento visual do vetor velocidade, mas formalmente o módulo do vetor velocidade, ver-se-á afetado, diminuindo até poder parar em algum instante específico. E, mais uma vez, a causa da aceleração é o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto. Agora sim, qual é a diferença entre massa e peso? Define-se peso, uma força que tem módulo de direção, ou seja, um vetor força, equivalente com uma massa vezes o vetor gravidade. E a direção da aceleração da gravidade é de cima para baixo, cujo módulo é 9,80 metros por segundo ao quadrado. Em módulo, se diz que o peso é equivalente à massa vezes o módulo da gravidade.
ou seja, que o peso em si é a causa e fornecerá a origem do movimento para que os objetos caiam livremente. Essa força será a causa para que os objetos caiam com essa taxa de aceleração equivalente à gravidade, cuja direção é de cima para baixo, mas também é a causa para a qual os objetos estejam em repouso se estão pendurados, e a tensão dessa corda ou desse fio de aço será equivalente ao próprio peso, pelo fato que, se a sua aceleração é zero, permanecerá em repouso, permanecerá sempre na mesma altura, implica que ambas forças vetorialmente aniquilem-se, e nesse caso visual é muito fácil, uma de cima para baixo, o peso, e uma de baixo para cima, com a mesma intensidade, conhecida como a tensão. Ou seja, que mediante essa noção de peso, poder-se determinar a massa dos objetos, mediante uma balança de braços ou de pratos. Nessa situação, tem-se um objeto, uma maçã, que não se conhece a sua massa, e há objetos calibrados, ou pedaços de chumbo, ou estruturas de ferro, que já sabe-se quanta massa está associada a esses objetos que estão aqui. Se está no equilíbrio, implica que a ambas forças, o peso do objeto desconhecido, seja equivalente ao peso do objeto conhecido. Por extenso, o peso é a massa dos objetos vezes a gravidade. Mas a gravidade, sendo a mesma, pode-se simplificar dessa equivalência, continuando com a equivalência e dizendo que, como está em equilíbrio, é em virtude que a massa de ambos objetos são iguais, e dessa forma determinar-se a massa de um objeto desconhecido quando está no equilíbrio a balança, quando tem-se esse equilíbrio, e justamente medindo a quantidade de massas pequenas de aço ou de ferro que estão aqui e fazendo a soma das contribuições, tem-se a massa do próprio objeto desconhecido. Se tem-se o dobro da massa da esquerda, necessariamente ter-se o dobro da massa da direita para manter o próprio equilíbrio. Comecemos com o exercício número 1. Se diz que um astronauta utiliza um dinamômetro para determinar o peso do objeto aqui na Terra, pendurando com base à medida, e também na própria Lua, obtendo os valores de 4,90 newtons e 0,80 newtons, respectivamente, entre a Terra e a Lua. Sabendo que a aceleração da gravidade terrestre é de 9,80 metros por segundo ao quadrado, determinar a massa do corpo. Bom, qual que é a massa? E segundo, a aceleração gravitacional sobre a superfície da Lua. Se tem-se o mesmo objeto levado para a Lua, qual será, portanto, a aceleração da gravidade da Lua, ou a gravidade lunar, que se experimente sobre a superfície da Lua? Para aquilo, vamos primeiro determinar a massa do objeto, com base às medidas aqui na Terra, ou seja, que o seu peso na Terra será equivalente à massa do objeto vezes a gravidade terrestre. Nesse caso, a massa, com base à equivalência, pode ser expressada como a razão do peso medido aqui na Terra, dividido pela aceleração que se mensura sobre a superfície terrestre. E nessa situação, dividindo as informações de 4,90 dividido por 9,80 newtons por metros por segundo ao quadrado, simplificando e tendo por extenso o que significa newtons, obtém-se unidades de massa, quilogramos. Ou seja, que esse objeto tem uma massa de 0,50 quilogramos ou meio quilo. Sabendo essa informação e levando esse objeto para a Lua, qual será a aceleração que experimenta-se sobre a superfície da Lua, conhecendo o seu peso sobre a Lua, ou seja, conhecendo a medida que esse dinamômetro registra de 0,80 newtons, dessa equivalência para a Lua e para a Lua, determinar-se a aceleração gravitacional da Lua, como sendo a razão do peso medido na Lua dividido pela massa do objeto. Simplificando as unidades necessárias, obtém-se que, nessa situação, a aceleração gravitacional da Lua é de 1,60 metros por segundo ao quadrado. Por enquanto, essa informação está pertinente para responder o problema, mas podemos ir um pouco mais com base a esse resultado.
qual será a diferença da intensidade da aceleração nos dois astros, tanto no planeta Terra como a Lua, para aquilo determinar-se a razão dentre essas acelerações gravitacionais. Ou seja, a aceleração gravitacional da Terra dividida pela aceleração gravitacional da Lua. E essa razão, em virtude de que a Terra é maior, implica que seja de 9,80 dividido por 1,60, ambas unidades iguais, fornece ou obtém-se o número 100 unidades. Essa razão é 6,125. Mas o que significa essa informação numérica? Significa justamente que a aceleração da Terra, gravitacional aqui na Terra, é aproximadamente, poderíamos dizer de maneira grossa, 6 vezes maior que a aceleração gravitacional da Lua. Mas, sendo um pouco mais rigorosos, 6,125 vezes maior que a aceleração gravitacional da Lua. Essa é a interpretação física que deve se fazer sempre aos problemas que se resolvem. A terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton é uma explicação da interação entre os objetos. Se diz que cada ação cria uma reação da mesma intensidade, mas no sentido contrário. Visto de outra forma, ou uma pessoa de camiseta vermelha tentando puxar a pessoa de camisa verde, mas ao mesmo tempo a de verde sente essa força e não se deixa puxar, mas cria uma interação através dessa corda que faz o contato entre as pessoas, e por mais que esse puxe, o outro também experimentará a puxada e não se deixará puxar, fazendo uma força no sentido contrário com a mesma intensidade. Com base na terceira lei de Newton, podemos caminhar, pois nessa imagem representa-se que a pessoa faz uma força de mandar o seu pé para trás, mas como a superfície é rugosa e é áspera, a superfície lhe oferece ao calçado uma força no sentido contrário a esse movimento, dependendo da intensidade. E essa força é a força de atrito, e quando aniquilam-se, implica que o sapato esteja em repouso relativo à superfície, nos deixando e nos permitindo caminhar sem escorregar. Também a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, está associada com a propulsão dos foguetes. Tem gases que saem por essas tubeiras com uma altíssima pressão, mas como a superfície inferior não existe uma força de ação que é tentar explotar por completo, mas como reação impulsiona esse foguete para cima. Justamente também acontece com essa pessoa tentando ir do bote para a superfície, a terra. Mas quando faz o pulo, impulsiona-se mandando o bote para trás, mas a sua reação é ir para frente. E também quando não se sujeita muito bem uma espingarda, um fuzil, uma arma, a ação de disparar recua ou esse rebate na parte traseira como uma reação em consequência da explosão de impulsionar o projétil, a ogiva do disparo. Também podemos resumi-la. Então tem ação, que é o bater do pé sobre a bola. Mas essa força do pé sobre a bola, de A sobre B, ou seja, a força na mesma direção que impulsiona a bola para ir e voar, tem-se com a força de A sobre B. Mas ao mesmo tempo a bola que não é rígida, mas que oferece um contato a essa interação, que se nós estivéssemos com um sapato adequado, poderíamos machucar os nossos dedos dos pés. Essa força tem o sentido contrário, mas tem o mesmo módulo com o qual agimos, ou seja, tem a mesma intensidade, mas o mesmo sentido contrário a qual foi a ação. Se batemos uma bola com uma força pequena, a reação é pequena. Se batemos uma bola com uma força esmagadora, a reação é esmagadora. Justamente acontece nessa imagem. Uma bolada, um balonaço, um golpaço, como se registra nessa imagem. O rosto da pessoa oferece uma força sobre a bola, mas a bola também oferece uma força sobre o rosto. E justamente o que se registra nessa imagem, nessas rugas, essas marcas que deixa a bola no seu rosto. E, em resumidas contas, se diz que a terceira lei de Newton é um par de forças de ação e reação, onde a reação
tem o mesmo módulo, mas o sentido contrário à sua ação. Nesse caso, o sentido contrário fisicamente dito, mas matematicamente expresso mediante esse sinal negativo. Um par de forças que em módulo são idênticas, mas em direções contrárias. Como se registra ou como poder-se ver nesse vídeo, nessa apresentação. It will be demonstrated that forces always occur in pairs. Carefully, the experimenters mount onto two carts, which can move with minimal friction on the horizontal floor. When they pull on each other by means Quando se puxam entre si, aproximam-se regardless of e colidem. Mas ambos fazendo o esforço de se puxarem entre si, pondo uma massa para demarcar ou delimitar o contato aonde que se realmente juntaram-se. Por mais que exista nessa interação entre duas pessoas, poderia ser simplesmente uma, mas como tem que puxar a outra experimentará puxar e reage nesse contato. Ainda assim, somente uma puxando, a distância onde fazem o contato será a mesma, ou a posição de fazem o contato é a mesma. Dessa forma, faremos o exercício número 2. Uma maçã está sobre uma mesa. Representar as forças que agem para que a maçã esteja em repouso. Nesse caso, a maçã sobre a mesa, sabemos que a maçã, se não tivesse a mesa, cairia. Portanto, há uma força que sempre age sobre a maçã, que é a atração gravitacional, é o peso com o qual o planeta puxa a maçã até a superfície, e como a superfície da mesa, que está suportando o peso da maçã, reage para não se deformar, cria uma força que chama-se uma força normal, perpendicular à superfície da mesa, ou seja, 90 graus em relação ao plano da mesa. Formalmente, para dizer o repouso, significa que o somatório das forças deve satisfazer alguma condição. Mas qual é o somatório das forças? A força normal mais a força peso. Formalmente, poderíamos dizer que a força normal é do eixo Y na vertical, de baixo para cima, e a força peso é de cima para baixo, no sentido contrário à direção do crescimento da altura. Nesse caso, o sinal negativo faz alusão a essa noção. E se as forças se aniquilam, implica que o objeto esteja em repouso sobre a superfície, associando dessa forma que o módulo da força normal seja equivalente à massa vezes a gravidade, ou seja, ao peso do próprio objeto. Se o objeto posto aqui fosse um elefante, então a normal será associada com a massa desse elefante vezes a gravidade. Uma normal muito maior em relação à normal criada pelo contato da maçã sobre a superfície da mesa. E nesse caso tem-se um par de uma ação e uma reação, que a reação justamente se associa ao contato, à interação entre a maçã com a mesa. Essa é a escrita formal, mas por simplicidade ou simplificadamente poderia se fazer de uma forma mais intuitiva, onde o somatório de todas as forças, e visualmente só existem forças no eixo Y, são as forças que agem ao longo do eixo Y, tem-se a força normal para cima e no sentido contrário de cima para baixo, o peso do próprio objeto, a massa vezes a gravidade. E se ambas se aniquilam, implicará que esteja a maçã em repouso. Portanto, nessa última expressão, tem-se que a força normal é equivalente à massa vezes a gravidade. Há duas opções, ambas fisicamente corretas. Uma expressão muito mais formal ou uma expressão simples. Diria que a mais simples, ou a mais associada ao nosso senso, poderia ser a mais adoptada para ser usada nos diferentes fenômenos a serem explicados. Tudo dependerá do rigor ou da vontade que a pessoa tenha para fazer os cálculos. Mas por mim, ambas estão perfeitamente corretas. Em retrospectiva, a física tem dentro dessa ciência gigante uma área que chama-se mecânica, que tenta caracterizar as causas e descrever os movimentos. E justamente as causas dos movimentos é essa sub-área que é a dinâmica, mediante as 3 leis de Newton, sendo a primeira lei
que caracteriza que o somatório de todas as forças que agem sobre o objeto são nulas, a lei da inércia, portanto, o objeto permanecerá com velocidade constante, com aceleração nula, e lembrando-lhes que a velocidade constante, esse valor constante, poderia ser zero, ou seja, em repouso por sempre. Se o somatório das forças não é zero, portanto, o objeto experimentará uma aceleração, satisfazendo essa expressão. E essa daí é a segunda lei de Newton, onde a aceleração, o vetor aceleração, terá sempre a mesma direção que o vetor força total resultante, nesse caso associado com essa constante, a massa do objeto. E uma terceira, que é a lei da ação e reação, onde o par de forças nessa interação de contato tem o mesmo módulo, mas as direções são contrárias, ou seja, a reação tem o sentido contrário à força de ação. Se a ação é empurrar, então a reação estará no sentido contrário, justamente onde pomos a mão para empurrar, e por isso que sentimos o contato de empurrar nas nossas mãos. Às vezes cansa depois de fazer o mesmo processo por muito tempo. O exercício 3. Vamos fazer um problema um pouco mais complicado. Esse exercício para ir esquentando os motores. Se diz que um objeto de massa m, sujeito a uma corda, como se mostra nessa imagem que está aqui, está em repouso sobre um plano inclinado caracterizado por esse ângulo θ em relação à linha horizontal. Expressar a intensidade da tensão que sente ou que experimenta essa corda e a força normal em relação à inclinação do plano. Nesse caso, como poder fazer a análise dessa força de tensão, dessa força normal? Lembremos que é uma força que todos os objetos que experimentam sobre a superfície do nosso planeta e o próprio peso, a massa vezes o vetor gravidade, é o peso. O peso age de cima para baixo. Mas como consequência desse peso, a corda estica-se e, portanto, tensiona-se e experimentará uma tensão, e haverá que determinar o módulo dessa tensão, mas como também o objeto está sobre a superfície desse plano inclinado, experimentará uma força de reação, uma força normal à superfície. Quão intensa será a força normal e quão intensa será a força de tensão? Para poder determinar essas duas forças, começamos fazendo o seguinte raciocínio. Pensemos que existe uma linha horizontal que passa justamente pelo objeto, uma linha horizontal que denotará a direção do eixo X, horizontal de esquerda a direita, que também está associada com a linha horizontal que denota a inclinação do plano em relação a essa linha tracejada, a linha que faz alusão à linha horizontal. E perpendicular existirá a linha vertical, ou associada ao eixo Y, onde pertence o vetor peso, justamente, de cima para baixo, indo para o centro do nosso planeta. Mas na nossa vizinhança da superfície é perpendicular para baixo, ou seja, de cima para baixo. Podemos denotar outras duas direções associadas ao plano. Uma direção paralela ao plano e uma direção perpendicular ao plano. Justamente é essa linha tracejada que está denotando aonde pertence o vetor força normal, e na linha paralela ao plano, onde está presente denotado o vetor tensão da corda. Como poder fazer o raciocínio ou a análise do somatório de todas as forças para que esse objeto esteja em repouso? Podemos, primeiro que todo, denotar a direção da tensão em relação à linha horizontal, pois essa linha que denota o eixo X é paralela a essa linha que está aqui, e essa linha que denota a direção paralela ao plano tem essa inclinação do próprio plano, ou seja, que nessa abertura, ou nessa diferença de orientação entre as linhas tracejadas, está associada com essa informação, o ângulo θ. Mas tendo essa informação presente, podemos dizer, com relação ao eixo X, o eixo Y, o somatório de todas as forças deverá ser nula. É um pouco complicado resolver esse problema por um fato. Somente há uma força que pertence a um eixo cartesiano, o eixo X. As outras duas e 3, haveria que decompô-las, as componentes em X e em Y de cada uma dessas forças, da tensão e da normal.
Mas essa não seria uma opção, não é uma opção correta, inicialmente para fazer o raciocínio. É uma opção correta, mas mais complicada. Vamos calcular mediante outra noção, uma noção que nos permita fazer o cálculo muito mais simples. E também é correta. Se fazemos o somatório de todas as forças que agem na direção paralela ao plano e perpendicular ao plano, e nessa representação desses vetores unitários na direção paralela, ou seja, um eixo na direção paralela ao plano e um eixo na direção perpendicular ao plano. Quais são todas essas forças que, em soma, aniquilam-se entre si, e tendo essa noção muito mais simples, pelo fato que há duas forças que estão satisfazendo essa condição 2 e 3, e nesse caso, tensão normal na direção perpendicular e a tensão na direção paralela ao plano. A única que está diferente é a força peso, mas se pode decompor em relação a essas duas direções perpendiculares. Nesse caso, tem-se que o ângulo que está aqui presente também está presente no seu complemento. Na parte superior e na parte inferior tem a mesma abertura angular. Há uma dica para tentar levar essa noção angular. Parece uma brincadeira, mas sempre funciona. É tentar dizer que aqui tem θ, não tem. Sim, tem essa abertura de ângulo θ, não tem aqui. Se tem, não tem, e se tem, e não tem. Portanto, poderiam dizer θ sim, não, sim, não e sim. E sendo sim, ou seja, que a diferença de orientação do vetor peso em relação à linha perpendicular ao plano é equivalente ao próprio ângulo θ, é equivalente à inclinação do plano. Essa informação angular é a mesma que está presente. Dessa forma, poder-se expressar as componentes da aceleração peso perpendicular ao plano e paralelo ao plano, constituindo uma figura bem reconhecida como sendo um triângulo retângulo, e dessa forma, e conhecendo o ângulo θ em relação a esse vértice, poder-se determinar as componentes do vetor mediante as relações trigonométricas, sendo a componente perpendicular ao plano associado com o cateto adjacente ou com a relação trigonométrica cosseno de θ, e a perpendicular ao plano com a relação trigonométrica seno de θ. Dessa forma, tem-se o vetor peso decomposto em uma componente que implicará em esmagá-lo contra a superfície. Uma parte do peso o esmaga contra a superfície e uma parte do peso estaria a favor de gerar um movimento de escorregar por esse plano. Se alguém chegasse com umas tesouras e cortasse essa corda, a sua tendência seria escorregar com essa componente da força-peso, não com o peso completo, pois está sobre um plano inclinado. Se me faço entender, podemos fazer o somatório de todas as forças. Nesse caso, as forças paralelas ao plano serão a força que está a favor do movimento de deslizar, de criar essa deslizada, que justamente criar um movimento, uma taxa constante de aceleração e, portanto, mudar a sua velocidade, é essa componente do peso. A massa vezes a gravidade vezes seno de θ. Por tal motivo, expressa-se com sinal positivo, mas a outra força que contrarresta essa deslizada, que é a tensão, que o deixará em repouso, pois a corda está suportando parte do peso que faz de não estar presente o objeto deslizaria. Se são nulas, então, conhecendo a massa do objeto, a gravidade e a inclinação do plano, determina-se a tensão como sendo associada ao seno do ângulo θ da inclinação vezes o peso do próprio objeto. Isso implica que seno do ângulo 0 graus, seno de 0 é 0, e se o plano é completamente horizontal, não existirá tensão alguma que suporte parte do peso do próprio objeto. E nas forças perpendiculares, tem-se a força normal e uma componente do peso, ou seja, a força que o esmaga, que justamente associada com o cosseno de θ, que o esmaga contra a superfície, e menos a força normal, poderia ser com os sinais contrários, pois a normal é da superfície para cima e o esmaga é da superfície para baixo, mas no final das contas permanecerá em equilíbrio, e portanto a força normal será equivalente ao módulo do peso vezes o cosseno do ângulo θ.
Nesse caso, se tendêssemos ao valor de zero, se θ fosse o plano horizontal, o cosseno de zero é equivalente a 1, ou seja, que a normal, a reação à superfície será equivalente ao seu próprio peso, voltando ao problema da maçã sobre a mesa. Mas como poder interpretar a intensidade dessas forças em relação ao ângulo θ se a massa do objeto permanece constante? Para aquilo representa-se um gráfico da intensidade da força sendo máxima, o próprio peso, em relação à inclinação do próprio plano inclinado, ou do ângulo que representa o próprio plano inclinado. Tendo a normal máxima justamente quando o ângulo é zero, ou seja, uma superfície horizontal, não existirá tensão alguma, pois a corda não necessariamente está suportando parte do peso, mas à medida que aumenta a inclinação, a tensão aumenta e a força normal diminui, e dessa forma há uma variação justamente no ângulo de 90 graus, onde a tensão suportará o peso completo do objeto e não existirá reação com a superfície, ou seja, pôr um objeto sobre uma parede, embora seja um plano inclinado, mas o ângulo é 90 graus, é uma parede, a parede não fará uma reação sobre esse objeto, que a sua tendência natural é cair. Visto de uma forma mais animada, ou mesmo que tento explicar mediante esse gráfico, essa animação mostra que a normal diminui e a tensão aumenta. A tensão aumenta por causa que a inclinação aumenta e deverá suportar o peso do próprio objeto para não escorregar. Visto de outra forma, ou mais uma vez, perdão, a normal diminui, que é a reação com a superfície, e a tensão deverá aumentar. Com base nessa explicação, terminamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.